Boa tarde, minha gente. Boa tarde, boa tarde. Estão por aí? Estamos chegando aqui para mais uma live. Como falamos ontem. Boa tarde, como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Fernanda. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí, como estão vocês? Como é que está esse domingo? Tá frio, tá quente por aí? Vou dar uma arrumada aqui nesse... Boa tarde, Luiz. Vamos embora. Boa tarde a todos e a todas vocês. Vamos compartilhar, vamos dar like. Quem está chegando aí no YouTube, já vai chegando dando o seu like. Hoje nós vamos falar do real segredo do sucesso na vida, na vida e nos negócios, né? Enfim, de um modo geral, tá? Então, vamos compartilhar, vamos chamar gente. Chegando no YouTube, já vai dando o seu like. Vamos chamar mais pessoas, solta esse aviãozinho aí, para que a gente possa ter mais pessoas participando e compartilhando desse tema aí, né? Um tema tão pertinente nos dias de hoje, né? Principalmente no momento de crise desse. O que é o real sucesso, né? O que é que orienta o sucesso das pessoas, né? Na vida e nos negócios. Então, eu peguei, inclusive, aqui passagens do livro Salto Quântico, que a gente possa, passagens bíblicas, né? Para que a gente possa também se conectar a essa questão da abundância, né? Deixa eu procurar aqui o capítulo 7. Então, quem está chegando aí no YouTube, lembra de deixar o seu like, vamos convidar mais pessoas, quem está no Instagram. Tá, deixa eu ver aqui, só um momento que eu vou procurar aqui o capítulo 7. Capítulo 7 do nosso livro tem umas passagens interessantes que é exatamente quando eu falo sobre a questão da abundância. A abundância opera através de você, né? Então, quando a gente está falando de sucesso, é importante também a gente trazer reflexões nesse campo da espiritualidade, né? Principalmente nós temos uma forte influência do cristianismo, né? Então, seja de que área você for, né? Mas o cristianismo tem uma forte influência na forma como a gente vê o mundo, e um dos problemas sérios é a interpretação equivocada, muitas vezes, das pessoas, né? Em relação ao próprio cristianismo, né? As escrituras. Então, eu estava vendo agora de manhã uma notícia que eu fiquei estarrecido, né? Era uma informação que eu não tinha conhecimento, só para a gente, já que a gente está falando de sucesso, né? Então eu fiquei muito impressionado com uma informação que eu tive sobre o número de suicídios, o número de suicídio e depressão, de insatisfação dos pastores cristãos, né? Ou de outras igrejas também. Então, assim, gente, 70% de pastores com depressão, um nível altíssimo de suicídio, 80% deles estão insatisfeitos com um nível de estresse, de exigência muito grande, não sabem, têm dificuldade de conviver com o nível de exigência que a profissão contempla, né? Em 2019, suicidou-se um dos pastores mais influentes dos Estados Unidos, que trabalhava exatamente nessa área de sanidade mental, orientando as pessoas em relação à depressão, em relação à ansiedade, né? Então, eu fico me perguntando, o que é que leva, né? Você falou dos pastores ontem, Luiz. O que é que leva a esse sofrimento tão grande das pessoas que deveriam estar no topo, né? Então, eu fico realmente impressionado como a gente está com a sociedade, que precisamos rever os valores. Os médicos são mais doentes do que os seus pacientes. Morrem 20 anos mais cedo do que o paciente, né? Então, eu fui criado numa cultura, né, onde ser médico era praticamente um nível de status mais alto, né? Então, tinha pessoas que queriam na minha família que eu fosse médico, mas eu não
Mas eu acho que eu sou médico de almas. Eu acho que eu sou médico de almas. Eu me transformei num médico quântico, né? A partir do momento que eu descobri como me autocurar, né? Mas aquela lógica do médico de voltado para dar remédio e fazer cirurgia, essas coisas, aquilo para mim não faz sentido, né? Eu acho que sabotaram o modelo educativo que nós temos hoje, ele sabota o sucesso do profissional da área de saúde, né? Você tem os profissionais da área de saúde, são os profissionais comumente com mais problemas de saúde. Então, aí você vê agora os pastores, que deveriam ser também um exemplo de sanidade, um exemplo de felicidade, um exemplo de equilíbrio. 70% dos pastores estão deprimidos, com depressão. Um nível alto de suicídio, inclusive esse suicídio ano passado, vocês podem dar uma olhada, depois procura pastores, suicídio de pastores, você vai encontrar essa matéria, esqueci o nome do pastor agora, mas é um pastor americano muito famoso, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos soltar um aviãozinho aí, né, gente? Você chegou no YouTube, já curtiu? Então, eu estou falando isso porque o tema de hoje é sucesso, né? Sucesso na vida e na profissão, né? E o que acontece é que muitas igrejas se transformaram num grande negócio, num grande balcão de negócio. E o pastor, muitas vezes, ele é um executivo, ele é um empregado da igreja, né? E ele tem que ter um resultado financeiro, entendeu? Então ele é cobrado, né? Já saíram vídeos aí mostrando de líderes de igrejas protestantes um nível de cobrança pesada na hora de pedir o dinheiro, o dízimo das pessoas, ou seja, é uma situação, então, muito estresse, né? E muitas vezes muita desconexão. Então, também outra coisa que eu observo muito nessa coisa dos pastores, né? É que tomou um viés político, né, de alianças políticas, ou seja, você tem um percentual altíssimo no nosso congresso de pastores. Então, as pessoas envolvidas, né, com poder, com interesses, e muitas vezes interesses que não são os melhores para o povo, para a população, entendeu? Então, assim, que não seguem o evangelho, né? Então, o que eu vejo muito, nas igrejas, né, inclusive se você entrar no Google, você pode comprar igreja, tem gente vendendo igreja. Né? Então, assim, é um desvirtuamento, eita, Danilo, se travou a língua, desvirtuamento, quase não sai, desvirtuamento desse caminho que eu chamo exatamente do paraíso da consciência. Então, a pessoa está querendo poder, a pessoa está querendo status de qualquer jeito. Então, o que eu falei ontem na live de ontem, tenha cuidado com isso. O que é que dá? O que é que dá esse desvirtuamento? Falta de conexão, falta de propósito. Você está falando de Deus, mas sua prática de vida não tem nada a ver com isso. Né? Você está ali agindo de uma forma desconectada. Você prega uma coisa, mas você faz outra. Os resultados daquilo que você vê, né? Então, e aí isso leva, né? Exatamente. Você tem médicos, advogados, dentro da loja convencional, são muitos profissionais doentes, né? Na área de direito também, porque o direito convencional, ele é muito levado a você arrumar um culpado e o outro é um bonzinho e o culpado, né? Então, isso, sistemicamente, não é assim que funciona. Por isso que eu recomendo os profissionais de direitos que estudem o direito sistêmico. Se você estudar o Constelar, que é o Congresso de Constelações Familiares que eu organizei, você vai... o médico, com certeza, o médico, na verdade, é um dos profissionais mais doentes, viu, Marcela? Não sei o que foi que você botou. Os médicos, eles morrem 20 anos mais cedo que a população. Exatamente porque eles a sua maioria, não estão cuidando da sua saúde, eles estão cuidando da doença também. Tem uma organização nos Estados Unidos que é equivalente, né? Que é equivalente aos alcoólicos anônimos,
só que é para médicos, porque os médicos estão muito dependentes de drogas químicas e drogas químicas farmacêuticas e drogas químicas como heroína, como cocaína e outras coisas mais, né, como Rivotril, essa coisa toda. Então isso é um contrassenso, né? E aí você fica imaginando, para muitas pessoas, o médico, um pastor, né, são exemplos de sucesso, né? Então, não é, infelizmente não é, né? São categorias que sofrem muito, porque exatamente a pessoa vai fazer a medicina para ganhar dinheiro, a pessoa vai ser pastor também com essa lógica de monetização do dinheiro. Aí eu quero dizer para você que não tem nada a ver com dinheiro, é apenas a desconexão que a pessoa está sendo levada, entendeu? Ou seja, colocar o dinheiro como o fim, né? Então, o foco é no dinheiro, né? Então, aí você termina havendo um choque interno, né? Porque se você vai pegar o evangelho e vai ver toda a lógica do Mestre Jesus falando de amor, né? Falando do perdão, e você vê muitas igrejas envolvidas em falcatruas, envolvidas em políticas, né? Que são muito desconectadas do bem comum, entendeu? E eles estão voltados para o poder político. Então, isso termina, você olha assim, mas Jesus falou isso aqui é o quê? Isso aqui é desconexão, isso aqui é desligar, né? A religião, né? Veja que Jesus era judeu. Jesus era judeu. Você já viu Jesus falando do judaísmo? Você já viu Jesus falando de alguma igreja? Você já viu? Ou seja, exatamente, né? Então, o que acontece é que você, né, houve uma distorção da forma como o evangelho está sendo passado, né? E isso, você espera que a pessoa seja uma pessoa, você imagina que fosse uma pessoa de sucesso, mas, na verdade, ela é uma pessoa de sofrência, né? Porque ela está desconectada, entendeu? Então, e aí você vai ver aqui em Lucas, né, quando ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que o dia traz em si mesmo. Então, ele está trazendo essa questão de você simplesmente parar de se preocupar com o dia de amanhã, né? E o que você tem que buscar, primeiro, é o reino de Deus e a sua justiça. Então, se uma pessoa que está a serviço de uma causa dessa, na essência, ela não faz, entendeu? Então, ela tem um brutal conflito dentro dela, gente. E aí a depressão vem, né? Aí a ansiedade vem, aí o suicídio vem, porque a pessoa, na essência, se ela está muito desconectada, se ela vê que aquela prática é voltada para um fim meramente, ou seja, econômico, e que eles não são tratados, não são cuidados, porque os cuidadores, os pastores deveriam ter cuidadores de pastores, os médicos deveriam ter cuidadores de médicos, né? Então eles não se cuidam, eles não são preparados para uma atividade como essa, entendeu? Uma atividade, ou seja, eles não têm, eles precisariam de terapia semanal. Um pastor, um médico precisaria estar fazendo terapia toda semana, precisaria estar fazendo alguma coisa que elevasse a sua energia, né? Uma acupuntura, um reiki, uma massagem, ou seja, eles precisam ser cuidados. E eles não sabem nem se cuidar. Eles não sabem nem se cuidar, porque também um médico alopata, ele toma aqueles medicamentos que são verdadeiros venenos, né? São verdadeiros venenos. Então, você vai perceber que essa desconexão, né? Essa desconexão com a essência, né? Você vai perceber que aí está a base do insucesso. A gente já vai entender, isso aí já é um bônus aqui em cima do que eu vou falar sobre o sucesso. Porque eu vi essa matéria sobre os pastores e fiquei muito, muito sensibilizado, porque eu não sabia dessa história, né? Então, um percentual muito alto, 70% de depressão, 80% insatisfeitos com o que estão fazendo, estão estressados, ou seja, estão sobrecarregados, não se sentem apoiados, entendeu? Então, é a lógica escalar, né? O capitalismo desumano chegando dentro das igrejas e se desconectando da essência do evangelho, né? Se desconectando do amor.
Então a pessoa está ali para pregar o amor e de repente ela não sabe cuidar nem dela mesma, né? Ela tá fazendo uma pregação para as pessoas que ela não vive aquilo, ela não é aquilo, ela não tem a paz, ela não está no reino de Deus, ela não está conectada com o reino de Deus, porque ela está com depressão, entendeu? Ou seja, ela está ali para ajudar o rebanho que ela não sabe ajudar a si própria. E aí o curso em Milagres fala muito claro disso. Cure-se primeiro, né? Cure-se primeiro, que aí sim você vai poder, né? A cura vai poder, você vai expandir para outras pessoas. Então, essa hecatombe de sofrimento entre médicos e outros profissionais de saúde, entre pastores, né? E suicídio, o nível de suicídio é alto também entre médicos. Aqui em Pernambuco se suicida um médico por mês, viu, gente? Um médico por mês. Isso que me disse foi um médico amigo meu que eu entrevistei, né, o doutor Júlio Lins, que trabalha também com meditação e trabalha com pacientes deprimidos, e ele me trouxe essa estatística. Aqui em Pernambuco, um médico se suicida por mês, né? Então, né, aí você percebe que o sucesso não está simplesmente em ter uma profissão X, em ter uma profissão Y, né? Então, e aí você chegou no YouTube, já deixou o seu like, gente? Se você já deixou o seu like, quando você entra assim numa live e você reconhece que o conteúdo é relevante, você já entra dando like, porque você está patrocinando essa live para que mais pessoas possam assistir, né? É assim que funciona, né? E vocês aqui no Instagram podem compartilhar também, né? No YouTube também podem compartilhar. Então, eu estou trazendo exatamente essa reflexão para que a gente entenda que essa questão do sucesso, ela é muito subjetiva, né? E eu me lembro do Yogananda, que é um mestre espiritual da Índia, né? Que ele disse que o maior sucesso, na verdade, é você vencer a si mesmo. É você começar a perceber que estava com você, reconhecer dentro de você, né, o que é destrutivo, entendeu? Ou seja, é a gente superar, né, é a gente superar, né, o medo de viver. Então, o maior sucesso é a gente ter clareza dos nossos inimigos internos, é a superação interior. Esse é o maior sucesso na vida, né? Porque aí o que acontece? Você está ali, aparentemente você é uma pessoa que tem um cargo alto, tem não sei o quê, né? E você vai entender também porque tem milionários, no Rio Grande do Sul tem um índice de suicídio muito alto, inclusive em pessoas milionárias. E aí você me pergunta, né? Isso não é um problema do dinheiro, não? Eu digo, não, o dinheiro não é problema, o dinheiro é solução. O problema é exatamente a visão enviesada do sucesso. Às vezes a pessoa está querendo o dinheiro, né? Eu botei no Google, suicídio de pastores. Eu botei assim, procura no Google, suicídio de pastores, né? Para que você. E aí eu encontrei essa matéria. Fiquei muito chocado, assim, muito chocado. Suicídio de pastores. Tem muita, inclusive falando desse pastor americano famosíssimo, o cara trabalhava com doenças, orientando pessoas sobre depressão, gente, sobre ansiedade, sobre doenças mentais. Olha só que coisa mais louca. E o cara se suicidou, né? Então, assim, mostra que há um descompasso aí, né? Há um descompasso. As igrejas estão muito voltadas para a monetização, né? E esses pastores são pessoas que têm uma alta performance, eles são executivos, né? Eles ganham salários muito altos, só que eles têm uma meta todo mês, né? Eles têm que bater meta de dinheiro, entendeu? Então a meta é X que tem que entrar por mês, entendeu? Então é uma loucura para cumprir aquelas metas, né? Então muito estresse. Pois é. O aumento, a Luciana está dizendo, o aumento das doenças profissionais, ficamos frustrados. Isso nos leva exatamente a gente buscar entender a essência do sucesso. Tá? Aqui onde moro, quem suicidou foi o filho do pastor. Olha aí, tem o filho do pastor também, tem essa coisa do filho do pastor também, que está sob pressão, né? Às vezes o nível de exigência do pastor é muito grande e os jovens não conseguem conviver com aquele nível de exigência também. Tem isso também. Então,
é algo a gente olhar, né? A gente olhar, porque a palavra do Evangelho, né? No versículo aqui, outro versículo da Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, ó: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente está falando em sucesso, a gente tem que olhar para esse reino interior, esse reino de Deus, né? Porque onde é que está esse reino, né? O reino de Deus, em Lucas, está dentro de nós, né? Então, ou seja, nós precisamos olhar para o nosso mundo interior. Não é ganhar dinheiro, sucesso não é ganhar dinheiro de qualquer jeito, não, minha gente. Não é ganhar dinheiro de qualquer jeito, não, né? Roberto, oi, Roberto, é você por aqui, você teve depressão fortíssima, eu lembro desse processo seu. Então, não é ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? Então, assim, as pessoas estão nesse 35 anos, né, de depressão. Então, não é assim, né? Então, a gente foi levado a achar que o sucesso é ganhar dinheiro de qualquer jeito. Então, a pessoa vai fazer medicina para ganhar dinheiro, a pessoa vai fazer direito para ganhar dinheiro, as pessoas vão ser pastor para ganhar dinheiro. Aí, o barco é furado. O barco é furado, porque aí o que acontece? A pessoa leva todos os sentimentos reprimidos, suprimidos, né, todas as válvulas de escape, entendeu? Aí quando vem, né, e há um descompasso entre essa busca do reino de Deus, né, desse reino de Deus, a pessoa vive preocupada com nível de pressão muito alta, né? O que acontece é que ela está o que acontece é que ela vai perdendo essa conexão, ela vai se distanciando, é como se ela se distancia da sua essência. E a depressão é exatamente você está fazendo algo que não tem sentido, né? Não tem sentido. Oi, mano, que legal, você aí da Suíça, beijo para você também. Então, é realmente muito preocupante isso, né? O que nos leva a gente ver hoje essa coisa de título, gente, de diploma, não é mais, né? Não é mais, né? Abundância e ganância estão no linha tênue. É exatamente. Daí que você precisa levar os seus valores, né? Você precisa levar os seus valores, né? E perceber que o dinheiro por si só, ele não lhe coloca num lugar de ser uma pessoa melhor ou pior do que ninguém, entendeu? São os seus valores que você precisa se conectar, né? Para que quando o dinheiro chegue na sua vida, você possa se transformar numa pessoa de fato de sucesso, né? Então, isso para vocês terem uma ideia, né? Em 2014, eu vou contar um pouco da minha experiência da relação com o dinheiro. Em 2014, né, foi quando eu entrei no marketing digital e meu trabalho teve uma expansão muito grande, inclusive financeira. Eu cheguei a fazer lançamentos, né, faturar 1 milhão em 7 dias. Né? Nós fizemos um lançamento, nós faturamos 1 milhão em 7 dias. Então, desde 2014, que a nossa empresa tem faturamentos acima de 1 milhão, né? Lá no Hotmart, eu sou black no Hotmart, são as pessoas que faturam mais de 1 milhão, né? Mas eu nunca me titulei para ninguém como milionário, nunca, a minha vida, isso na verdade, me trouxe mais responsabilidade, né, e mais, digamos assim, mais comprometimento. Né? Vocês nunca me viram tendo uma postura arrogante, porque eu passei a ganhar, a minha empresa faturar mais de 1 milhão por ano, né? Hoje nós faturamos nessa casa aí de 1 milhão e 500, 2 milhões por ano. Então, isso não mudou minha vida. Mudou para melhor porque eu assumi mais responsabilidades, eu passei a compartilhar mais meu conhecimento, eu passei a investir mais, né, em mim mesmo, eu passei a compartilhar o que eu sei, entendeu? Então, a lógica do sucesso, passei a ter mais autoconsciência, é promover prosperidade. O meu trabalho é um trabalho de promoção de prosperidade, entendeu? De promoção, de levar, de levar para as pessoas, né? Aquilo que eu aprendi, porque eu quero é formar mais pessoas milionárias, né? Mais pessoas do bem, né? Não é pessoa para dar um tiro da cabeça, chegar lá e ganhar dinheiro e ficar, e aí, estou com a poupança recheada, mas sou um pobre de espírito, sou uma pessoa miserável, sou uma pessoa, né, arrogante, entendeu? Ou seja, estou usando o dinheiro não para o bem comum, entende? Então, a lógica do sucesso é a gente perceber que o dinheiro, ele vai potencializar aquilo que nós somos.
Então, por isso que a minha grande questão com sucesso é invista em você. Invista em ser um ser humano melhor. Eleve sua vibração. Saia, né? Saia dos sentimentos, né? Saia dos sentimentos. Libere os sentimentos. Essa técnica do deixa aí que eu desenvolvi é para liberar, porque a grande questão é que a pessoa, como eu falei na live de ontem, né? A pessoa, ela está querendo ter dinheiro para ela ter reconhecimento, para ela ser valorizada, para ela se sentir amada, para ela se sentir querida. E o que acontece, gente, é se você está querendo dinheiro para se sentir valorizado, valorizada, querida, reconhecida, né? Esse dinheiro, você vai encher a sua conta de bilhões, de trilhões, e nunca vai acontecer isso, entendeu? Porque o que você está precisando é elevar sua autoestima. Você tem carência, né? Você tem carência afetiva, entendeu? Então, nenhum dinheiro vai tapar esse buraco afetivo aí, não. Então, isso é a distorção do sucesso. A pessoa ela usa, porque ela vê as pessoas que têm dinheiro por essa ótica, né? E ter dinheiro não significa ter sucesso necessariamente. Pode ter ou pode não ter, porque aí tem os pastores milionários se suicidando, tem os médicos, tem milionários se suicidando. Então, assim, não é só o ter dinheiro. Se você for só atrás do dinheiro, achando que ter dinheiro é ter sucesso, você pode dar com os burros na água. Entendeu? Então, o sucesso é essa relação consigo, né? É essa relação com você. Você precisa se transformar numa pessoa melhor. O que nós vamos ensinar na mentoria, na mentoria Novo Salto Quântico, são as leis da prosperidade, né? As leis da prosperidade, as leis espirituais do sucesso. Então, eu tenho um curso completo só sobre a questão da prosperidade, né? Ou seja, de como você se conecta a esse ambiente. Então, a primeira coisa é que você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Então, se você está falando muito de Deus, falando muito de Bíblia, de Jesus, essa coisa, mas sua prática não tem sentido, né? Sua prática é de ódio, de desconexão, entendeu? Então, isso aí começa a gerar confusão. Dificilmente você será uma pessoa de sucesso falando em Deus e Jesus e fazendo completamente diferente, pegando ódio, entendeu? Não tem como. Isso vai dar suicídio. É exatamente isso, vai dar suicídio. Vai dar depressão. Entende? Então, primeira coisa, se liga no evangelho, na essência. Cuidado para não estar seguindo, né, seguindo distorções, interpretações distorcidas, porque isso está ligado a muito sofrimento, gente. O que eu encontro pessoa com sofrimento devido à interpretação religiosa, com muita culpa, com muita punição, fica vendo um Deus que pune. Não tem Deus punindo ninguém, não, minha gente. Deus tem mais o que fazer. Deus criou, essa percepção do amor, né? Criou as possibilidades infinitas. Inclusive o sofrimento está lá, mas é você que escolhe, não é Deus que está lhe punindo, não. Nem está lhe recompensando, não. É você que escolhe. É você que precisa se fortalecer como ser humano. Deus está dizendo aqui, ó, tá aqui, o jogo está aqui. Entre no jogo e aprenda. E ele dá as leis para você. E a lei é muito clara. Você planta para você mesmo, você colhe o que planta. Álcool e drogas também chega junto. Pois é, você vai encontrar escape nas drogas, no álcool, no cigarro. Então tem muitas formas da pessoa escapar de si mesmo também, né? E aí a pessoa, como o cara lá da loteria, que ganhou 30 bilhões, em 5 anos estava pobre de novo. 30% das pessoas que ganham, ficam milionários na loteria, ficam pobres de novo. Porque a concepção dela de sucesso está completamente errada. Elas se comportam como pessoas estúpidas e ignorantes. E aí o dinheiro corre de pessoas estúpidas e ignorantes, né? Elas correm a léguas. Eu digo ignorante, gente, não é ignorante porque a pessoa não tem um curso, é ignorar as leis. A gente tem que ignorar, tem que olhar para as leis, né? E aí, nessas leis, tem a visão sistêmica que o Bert Hellinger traz, né? Que o sucesso na vida, ele está ligado à mãe. O sucesso no dinheiro, na profissão, está ligado ao pai. Entende? Daí o que eu passei essa maratona toda falando para vocês. Reconcilie-se com seus pais.
perdoa os pais, toma os pais, reconhece a importância a vida chegou através dele, entendeu? Então né, esse é o principal segredo do sucesso, aliado à questão de você precisar buscar primeiro o reino de Deus. Então são dois segredos. Eu falei que dá um, mas são dois. Um é a relação com os pais. É muito claro, né? Bert Helling tem uma constelação que ele faz, né, onde ele coloca a pessoa na frente da empresa, uma pessoa simulando a empresa, e essa pessoa, né, não tinha nenhuma alegria em relação à empresa, não tinha nenhuma motivação em relação àquilo que ela fazia, né? Ela estava estagnada, né? As coisas não andavam. E aí ele colocou uma pessoa simbolizando a mãe da pessoa. E a relação que ele tinha com a mãe era muito parecida com o que ele tinha com a empresa, entendeu? Ela, na verdade, era uma mulher. E ali ele mostrou, ele disse, olha aí, o sucesso. Né? O sucesso tem a ver, né, de um modo geral, precisa olhar para, né, e precisa ter muita atenção aos pais excluídos, e precisa ter atenção aos pais que não prosperaram, para saber se você não está sistemicamente honrando esses pais, se você não está com culpa por prosperar, porque seu pai não prosperou, e você prosperar, de repente é como se você estivesse se sentindo culpado por fazer isso, né? Fez um ano na morte do Bert, eu estava em Nova York o ano passado, quando ele faleceu, foi no último dia do Constelar. Foi uma coisa incrível, assim, eu estava nas ruas de Nova York, fazendo uma grande caminhada, que eu gosto de caminhar muito quando eu viajo, e aí foi quando entraram em contato comigo, o pessoal da própria Hellinger, mandaram uma mensagem falando que ele tinha morrido. E foi o último dia, né? Foi ontem, né? Olha só, foi ontem. Eu nem estava lembrado, Magnólia, nem estava lembrado qual era a data, né? Mas eu fiz uma postagem bem bacana, né? Fiquei muito pesaroso, e um outro lado meu tinha uma alegria pela conquista desse homem, né? Pelo que ele proporcionou à humanidade, porque tem pessoas que a gente sente alegria, né? Pela a morte, o cara deixa um legado, ele trouxe os pais para o jogo, né? Ele trouxe os pais para o jogo, a importância dos pais, que é exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. Então, se vocês querem prosperar de fato, se vocês querem ter sucesso na vida, na profissão, na relação com o dinheiro, então vocês vão prosperar tomando os pais. Tomar os pais significa, né? Tomar os pais significa, eu não estou aqui para mudar os meus pais, eu estou aqui para mudar a mim mesmo, eu estou aqui para crescer, para evoluir, né? Os meus pais me deram o que eles podiam dar, né? Dentro da compreensão de mundo que eles tinham. Eu sei que isso não é fácil para muita gente, mas esse é o caminho. Esse é o caminho sistêmico, né? E o que eles não deram, nós vamos aprender com a vida, tá? Nós vamos buscar na vida, né, essa nutrição. Você que chegou aí no YouTube já deixou seu like, tá? Então é fantástico, né? Então é essa mensagem que eu tenho. A melhor maneira de entrar em contato com o senhor para um evento nos Estados Unidos, Juliana, manda um direct para a gente. No próximo ano eu devo estar voltando aos Estados Unidos, né? Eu já estava agendando 3 eventos em Nova York, em Los Angeles e no Havaí esse ano, né? Mas aí foi exatamente quando aconteceu. Entre em contato conosco, lá, manda um direct, tá? Que eu te mando o meu WhatsApp e a gente conversa no privado, né, sobre essa possibilidade. Eu estou dependendo só da pandemia para voltar a minhas turnês, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Existe algum exercício para deixar de honrar os ancestrais com suas dores e tomar sua força para seguir? É constelar, né? Faz uma constelação familiar, né? Atlanta, pode ser, Juliana, podemos ver. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu seleciono algumas cidades. Então, eu estava já fechado, já Orlando, esse ano, na verdade, eu tinha Orlando, tinha Los Angeles, tinha Nova York e tinha o Havaí. Podemos, né, podemos incluir Atlanta, sim, tá? Entre em contato conosco, que nós fazemos isso, de repente levar a imersão salto quanto foi fantástico a experiência lá.
nos Estados Unidos no ano passado, né? As fronteiras já abriram? Eu nem sabia, porque eu não tenho acompanhado muito como é que está essa coisa da pandemia ultimamente, quase não vejo televisão, eu estou muito desinformado. Mas veja, vamos ver essa possibilidade. Portugal, Raquel, só no próximo ano também, querida. Eu ia para o Congresso Internacional da Felicidade, eu tinha uma agenda de 5 cidades em Portugal, a partir do final de maio, eu ia chegar dia 30 de maio, né, eu ia ficar o mês de junho quase todo na Europa também, mas também não foi possível, tive que desmarcar tudo. Então vamos aguardar os novos ares da pandemia, que eu vou voltar às minhas viagens, quem sabe eu possa conhecer muitos de vocês ao vivo, né? Então, gente, deixa eu falar para vocês, né, da mentoria, deixa eu explicar um pouco mais para vocês da mentoria, porque tem pessoas que estão me perguntando, tem pessoas que estão entrando em contato no privado com minha equipe, né, querendo saber como é que vai funcionar essa mentoria. Então, essa mentoria é uma mentoria para a vida, né? Então, no primeiro capítulo, nós vamos estudar A Noite Escura da Alma, né, baseado, né, no trabalho do Joseph Campbell, que é um dos maiores pesquisadores nessa área, como é que a gente chama? Das construções simbólicas, né? Esqueci a palavra, é o mitólogo, é da mitologia. O Joseph Campbell é o maior mitólogo do mundo. O trabalho do cara é extraordinário, né? É ele que fez todo aquele estudo da jornada do herói, né? É ele que cria toda essa história que é usada por Hollywood até hoje, né? E ele diz o seguinte, ó, tô aqui no meu livro para você ter uma ideia, né? Ele diz assim, caindo, né? Porque eu apresento a história de Danielle Rollin, que é uma aluna minha que vivia com depressão, ansiedade, pânico. Ela não conseguia, ela morava lá, ela é lá do interior de Minas, né? Mas ela sequer conseguia andar de carro, ela tinha medo de andar de carro, né? De Poços de Caldas, né? Então ela vivia assim, totalmente bloqueada. Foi quando ela fez o meu curso Salto Quântico, e ela passou por uma grande transformação. Então, Danielle Rollin hoje é educadora, pedagoga quântica, tem um trabalho com terapias quânticas, então é uma pessoa que tem um trabalho lindo. Ela já fez palestra comigo em Juiz de Fora. 2 anos atrás nós nos encontramos, A Noite Escura da... Não, o livro Dê um Salto Quântico na Sua Vida, né? A Noite Escura da Alma é exatamente o que ele fala, né? Que é esse lugar quando a gente passa por uma grande decepção, por um grande sofrimento. Tá? Então, ó, caindo no abismo que recuperamos os tesouros da vida. Onde você tropeçar, aí reside o seu tesouro. Olha só que coisa. Olha, vou ler para você de novo. Você estava na primeira turma também, né, Roberta? Com certeza. Caindo no abismo que recuperamos os tesouros da vida. Onde você tropeçar, aí reside o seu tesouro. Né? E aí Jesus, né, lá em João, no Evangelho de João, ele diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Eu falo muito dessa passagem bíblica, gente, porque nós fomos educados na imagem da pequenez, né? E o que Jesus disse foi que o que ele fazia, né, as obras que ele fazia, nós podemos fazer também, né? E podemos fazer até maiores do que ele fez. Ele ficou muito pouco tempo aqui, né? Entende? Ele está dizendo... E aí, quando ele diz, olha, o reino de Deus está dentro de você, a grande questão de buscar sucesso é essa conexão. Então, nós vamos trabalhar isso fortemente esse aspecto do sucesso, da prosperidade, esse é um aspecto que nós vamos trabalhar. Nós vamos também trabalhar o que é que aprisiona, né? Ou seja, o que fazer diante da prisão da mente, como sair do aprisionamento mental, né? Então, esse é um aspecto, tudo isso está no nosso primeiro capítulo, né? No segundo capítulo, nós vamos estudar a grande doença, né? A grande doença moderna. Então, nós vamos mergulhar nas causas da depressão, da ansiedade, do suicídio, né? Dos partos também, né? Porque há um processo seríssimo, nesses partos cesariana que está gerando problemas sérios, também na violência obstétrica, né? Isso gera problemas para a mãe e para os filhos.
Então, nós vamos mergulhar nisso aí, né? Eu vou falar porque a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, né? Nós vamos trabalhar a questão do perdão e da gratidão, né? Você vai entender porque você nasceu em berço de ouro. Então, eu faço uma alegoria do berço de ouro em cima da nossa capacidade de transformar os desafios em oportunidades. Então, a releitura do desafio completamente, né? E eu vou dar dicas práticas, né? Eu vou trazer a farmácia de Deus, que eu chamo, que é exatamente o estilo de vida que eu adoto, que é o estilo de vida das ondas azuis, e eu vou dar dicas práticas para pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade, né? Ou que querem se prevenir da depressão, ansiedade, do pânico, para prevenir AVC também, né? E prevenir as doenças degenerativas, né? Como Alzheimer, as demências de um modo geral, né? Professor, é realmente possível pensar em algo e co-criar rapidamente? Depende do nível da sua intenção. É possível, sim. Sai Baba fazia assim, tchum, ele criava uma coisa na mão. Então, aí exatamente, depende do seu alinhamento, viu Marcelo? Depende do nível do alinhamento da sua mente com o seu emocional. Então, isso requer a entrega, requer a não expectativa, requer o deixa ir, requer um alinhamento profundo, ou seja, você não ter nenhum processo de autossabotagem em relação àquilo que você quer manifestar. Eu já soube de casos que o médico perdeu a paciência com alguns gestantes e batia nela. Infelizmente, acontece isso, tá? Então, vamos dar dicas práticas, né? Vamos falar do café quântico, né? Vamos ter isso aí, receita. E aí, no capítulo 3, nós vamos falar sobre se estamos destinados a sermos infelizes, cansados e doentes, né? Estamos destinados a isso, é? O nosso destino é isso aí, né? Viver cansados, né? Clarice está dizendo que passou por um processo de depressão, difícil sair, mas eu mudei, né? Então, aí vamos trabalhar essa questão, se você vive no passado ou se você vive no presente. Então, nós vamos ter esse trabalho de mentoria, autoconsciência. Você é uma pessoa autoconsciente ou você é levado pelo sentimento de boiado, o comportamento de boiado? Se é Maria, vai com as outras, entendeu? Nós vamos investigar isso aí também. E como sair disso aí, né? Tem uma frase minha no livro que eu digo assim, ó: não é fácil enxergar o seu reflexo em águas turvas. E com a mente turva não conseguimos ver com clareza. Acalme a mente, sustente amorosamente a paciência que o eleva à frequência quântica, para que encontre múltiplas soluções para os desafios cotidianos serenizes. Por isso que a gente vai fazer a meditação, né? Toda aula vai ter meditação, vai ter visualização, vai ter o deixa ir quântico, para que a gente possa estar nesse estado de presença, né? E tire esse embaçamento, né? A máquina de criar proteínas, vamos estudar como é que os genes funcionam, né? Os neurônios espelho, para você entender aquela frase, nós falamos sobre isso ontem. Diz-me com que andas, que te direi quem és, né? Então, a gente começar a perceber as pessoas que nos influenciam, né? Aquela frase famosa, né? Do Jim Rohn. Jim Rohn, eu falo dele no meu livro. É o Jim Rohn que ele diz. Ele é uma referência na administração, psicologia e empreendedorismo. Nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos o tempo. Com quem mais passamos o tempo. Aí, no meu livro, eu transformei essa frase. Eu ampliei essa frase. Vejam bem o que é que eu fiz aqui no livro. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais passamos tempo e das 5 crenças principais na área de saúde, espiritualidade, dinheiro, relacionamentos, negócios, que são referências para a nossa tomada de decisão e orientam os nossos resultados. E aí eu já afunilei. Eu peguei as 5 crenças principais, então eu peço que você analise aí quais são as 5 crenças principais suas em relação ao dinheiro, em relação ao relacionamento, em relação a negócio, em relação à espiritualidade. Isso aí está governando sua vida. Isso aí está governando sua vida. São crenças boas ou são crenças? Então, olhe para as limitantes, porque são as limitantes que travam, tá? Então, nós vamos aprender na mentoria a deixar ir essas crenças, a limpar essa matriz,
né? É exatamente isso que nós vamos fazer, né? E os neurônios espelho é buscar os ambientes enriquecidos, né? Que nos levam para o paraíso da consciência, que é esse reino de Deus dentro de nós, né? Para uma vida que faça sentido, né? É a questão a questão, né? Da perspectiva quântica, né? Das possibilidades, de acessar as melhores possibilidades dentro de vocês, né? Então nós vamos, né? E todo final de capítulo, nós vamos ter, por exemplo, nesse terceiro capítulo, nós vamos um momento para treinar seu corpo emocionalmente. Então, eu vou usar a meditação da coerência cardíaca. Eu tive na Riviera Maya, no México, 5 dias, né? 5 dias com os grandes pesquisadores da meditação da coerência cardíaca. Em 2017, eu trouxe a CEO do Instituto HeartMath da Califórnia. Foi eles que criaram essa técnica. Eu trouxe a Deborah Drosman. Ela fez palestra, workshop aqui em Recife. Então, eu convivi com grandes mestres de várias áreas, né? Então, nós vamos fazer uma meditação do fundador do Instituto HeartMath, que é o Doc Childre, né? Então, nós vamos fazer uma meditação dele. E sempre nós temos afirmações, né? Nós temos sempre afirmações. Por exemplo, no capítulo 3 eu estou cada vez mais consciente de que sou capaz de transformar minha mente e meu corpo num paraíso de saúde e felicidade. Tá? Então, é o treino, você treinando o seu corpo emocionalmente para ele entrar numa outra faixa de frequência, numa outra vibe. Eu estou decidido a criar as melhores condições para viver com tranquilidade, equilíbrio e paz interior. Outra afirmação. Eu faço a diferença no mundo, né? Então, cada capítulo nós vamos ter várias afirmações e vamos ter uma meditação. É por isso que esse livro leva a uma transformação. À medida que você vai lendo, você vai compreendendo pelo hemisfério esquerdo, racionalmente, que é o conhecimento científico que eu trago, e você vai ampliando, né? Você vai ampliando o seu campo de sabedoria, né? A sua inteligência positiva, porque você vai aumentando o seu tempo de presença, né? O hemisfério direito. O livro deu um salto quântico na sua vida. Esse livro, quem vai fazer a mentoria vai receber o livro de brinde, né? Vai receber o livro de brinde. E eu tenho um presente extra para quem se inscrever durante essa aula de hoje. Daqui a pouco eu falo do presente. No capítulo 4, nós vamos falar do reprograme-se. Então, como você vai trabalhar... Aí nós vamos entrar na física das possibilidades, física quântica, né? Então, tem uma frase minha que eu digo assim, talvez você nem saiba onde pode chegar, pelo simples fato de ainda não ter se movimentado para ir a um novo lugar. Não, vai receber digital não, vai receber ele assim, ó. Nós vamos mandar ele não é digital não, viu, Elisângela? Nós vamos mandar para você pegar ele na mão, para você escrever nele, para você rabiscar ele, entendeu? Então, as pessoas da mentoria vão receber o livro em casa, tá? Vão receber o livro em casa, então vai ser um brinde, né? Dê-se a chance de fazer algo novo, inusitado, e descubra as novas fronteiras do viver. Permita-se ousar. Eu tenho dito para vocês, né? Fora do país, não. Fora do país a gente vai ter que mandar, digital, né? Fora do país, porque realmente a taxa de envio sobrecarrega, né? A não ser que você assuma a taxa do envio, viu, Juliana? Você assume a taxa do envio, a gente manda para você, tá? A gente manda para qualquer parte do mundo. Mandamos até para o Japão, tá? Mas essa promoção do envio gratuito é para dentro do Brasil. Quem quiser pedir, então tá, depois entre em contato com a nossa equipe, né? Porque aí você faz a transferência e a gente faz a taxa do envio lá para Atlanta, nos Estados Unidos, né? Então aqui nós vamos entrar na física quântica, vamos falar do experimento da intenção que eu tive com a Aline Target lá no Havaí, né? Então nós vamos ver como nós podemos fazer cura à distância, podemos inclusive fazer, né? Nós podemos fazer um experimento da intenção dentro do grupo com as pessoas da mentoria, né? Para que vocês entendam como é que você pode, né? A gente pode juntar um grupo, né? Nós temos experimentos da intenção com resultados incríveis, né? Inclusive eu passei um vídeo da Maria Angélica, né? Então, a Van Silva está dizendo, eu reconheço que estou cada dia melhor em todos os aspectos da minha vida, muito obrigado pelo seu Wallace. É isso aí, é isso aí.
Aí vou entrar no princípio da incerteza. Parabéns para você, querida. Esse é o caminho. A partícula de Deus, vamos falar sobre o bóson de Higgs, né? Quem chegou no YouTube aí, você chegou agora, já deu o seu like? Quem chegou no YouTube já deu o seu like? Então vamos dar um like aí para a gente viralizar e você compartilha isso com mais pessoas. Você só pode ser refém de você mesmo, então a gente vai entrar nessa questão. Pode receber outro, viu, Rita? Quem já tem um livro pode receber, pode escolher Princípios Quânticos no Cotidiano, pode escolher a coleção Pontos de Mutação, que são 5 livros, pode escolher um deles, tá? E a promoção que eu vou fazer hoje, para quem se inscrever agora, vai receber os 10 primeiros que se inscrever agora na mentoria, tá? Então, vocês vão receber esse livro aqui autografado, tá certo? Ó. Tá? Então, esse é o brinde de hoje. Toda live eu tenho feito um brinde, tá? Para aquelas pessoas que estão se inscrevendo na hora. Então, você precisa se inscrever agora. Então, esse livro é o que começou a história da saúde quântica no Brasil. Esse livro é histórico. A história da saúde quântica no Brasil começou com ele, né? Em 2009. É um livro muito poderoso, com Amit Goswami, um artigo meu. Aí depois veio um artigo do Amit Goswami, né? O Stanislav Grof, o pai da psicologia pessoal. Francisco de Biase, um neurocientista premiado internacionalmente. Richard Amoroso, quem quer se inscrever vai dizendo eu quero, vai colocando eu quero aí, né? E você pode se inscrever diretamente no Hotmart aí, no link do Instagram, tá? No Instagram tem um link de inscrição, você pode se inscrever agora tem que se inscrever agora. E outra, viu, gente? E outra, às 16 horas, quem se inscrever agora durante a live vai participar, né? Vai participar, tá? Quem se inscrever agora vai participar às 16 horas de uma assessoria financeira comigo para negócios. Eu vou dar uma assessoria para quem se inscrever agora. Então, você precisa se inscrever agora. Laís, pega aí o link, né? Então, prefere o livro físico, né? Então tá, vamos mandar para você. Você está no Brasil, a gente manda, tá? Então, quem quer se inscrever agora e receber o livro, né? Além, né? Esse é um livro, esse é um bônus extra. Esse aqui vai para todo mundo. Esse aqui eu estou dando um bônus extra para quem se inscrever agora, né? E ainda mais, às 16 horas, né? Às 16 horas, eu vou fazer uma consultoria financeira e econômica para as pessoas que se inscreverem agora também, né? Quem se inscreveu ontem também, tá? Nós vamos mandar o link do Zoom para a gente fazer um bate-papo, às 16 horas, tá? Nas livrarias encontra livraria Cultura, né? Tem, né, livraria Saraiva, tá? Se você pedir pelo nosso site, né, nós mandamos junto, né, uma meditação e as frases do livro né, as frases do livro, não, o link só vai chegar pertinho da hora da aula, tá? O link vai ser pertinho da hora da aula. O pessoal do YouTube que está dizendo, eu quero, Laís vai entrar em contato com as pessoas, né? E vocês, quem tiver com algum problema de cartão de crédito e só estiver podendo fazer através de boleto parcelado, entre em contato com a Laís também. O link eu só vou mandar uns 15 minutos antes de 16 horas, tá? Então, 16 horas a gente começa esse bate-papo quântico, onde como eu fiz ontem, né? Eu tive essa ideia ontem, e foi um papo muito legal, já dei algumas ideias de negócio para algumas pessoas, de possibilidade. Marcelo, o seu telefone, manda de novo o seu telefone, manda para a Laís, porque o telefone que você me mandou, não, eu copiei errado ou você digitou errado, não está funcionando, tá? Eu mandei o contato para a pessoa lá da tecnologia que eu te indiquei, mas quando eu fui botar o seu celular no telefone, ele não funcionou, tá? Então, vocês vão receber isso aqui, e 16 horas, quem se inscrever agora, quem se inscrever durante essa live, você vai ter, né, essa participação comigo às 16 horas, e vai receber, os 10 primeiros vão receber esse aqui. Então, ó, Richard Amoroso, que é o presidente do Instituto de Ciências Noéticas da Califórnia, Dejan Rakovic, que é um cientista muito premiado, né? Laís, faz um print aí do telefone para comprar, você entra na loja, pode fazer o pedido também. Faz o print do telefone do Marcelo aí, por favor, para mim, tá? Quem quiser comprar parcelado via boleto, entra em contato com a Laís, ela está botando o telefone no Instagram, ou
no YouTube, depois ela vai botar no Instagram. Então, nós temos aqui a Miriam de Amorim, que é uma médica que desenvolveu fatores de auto-organização, né, em homeopatia. Humberto Maturana, que é uma celebridade, né, na parte de desenvolvimento pessoal. Jean-Yves Leloup, que é um francês fundador da Unipar. Pierre Weil também estava vivo ainda quando me mandou. E o Konstantin Korotkov, que é um dos cientistas de tecnologias quânticas mais famosos do mundo da Rússia, que criou a tecnologia GDV, é exatamente quando os atletas olímpicos fazem os seus diagnósticos, né? Pelo Instagram, é só você ir lá no meu perfil, tem um link abaixo da minha foto. Clica ali que já vai direto para a inscrição na mentoria, viu? Neu, né? Viu, Neu? Então, quem está no Instagram pode ir lá na minha bio, na minha bio tem uma foto, abaixo da foto você tem um link. Clica ali no link que você vai receber. Você já pode se inscrever agora e garantir tanto, né? Ou então manda um direct. Se você tem alguma dificuldade, manda um direct dizendo, né? Dizendo eu quero me inscrever, tá? E aí a Laís manda o link para você. Mas ele está disponível na nossa bio, tá? Mas você tem essas duas opções aí. E deve ter também no Stories. O nosso Stories também deve ter falando, tá? Então eu vou falar do trabalho do cientista Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, que mostrou, ele fez experiências incríveis, né? Mostrando como o cérebro de monges budistas mudavam com a meditação. Então, quero continuar te ouvindo e depois posso me inscrever? Pode, Lara, pode se inscrever, né? Você se inscrevendo, quem se inscrever antes das 16 horas, está garantido. Se você quiser já garantir agora, pode fazer também, tá? Então, olha só, né? A Candace Expert, também nós vamos fazer o estudo da Candace Expert, que é a pessoa que descobriu os receptores opioides, ela que criou essa palavra moléculas da emoção, que tem lá no filme Quem Somos Nós, né? Então, ela chegou à conclusão que a sensação de prazer, de alegria e felicidade influencia diretamente nas nossas decisões e escolhas. À medida que a informação é acessada pelo nosso cérebro e se aproxima do córtex frontal, né? Ou seja, ao planejar o nosso futuro, ou a cada momento em que estamos fazendo qualquer tipo de escolha, a decisão é tomada com base na expectativa de prazer em relação à escolha que fazemos, tá? Para se inscrever, você manda, né, Ângela, você pode se inscrever, tem um contato de Laís, né? Se você for se inscrever por boleto. Se você for se inscrever por transferência bancária, pode falar para ela também. Se for pelo cartão, o link está na minha bio. Na minha bio, abaixo da minha foto, tem um link que vai direto, né? Vai direto para o lugar lá, da página de inscrição, tá? Tem um vídeo meu, tem falando dos bônus, você vai receber o curso Salto Quântico completo. Só o curso Salto Quântico completo é R$ 1.997. Então, você vai ver aí que foi exatamente esse curso que a Roberta fez, que a Laís fez, esse curso que enfim, que grandes players do mercado, né, como a Elaine Orives fez em 2015, quando ela estava com depressão, estava endividada, foi exatamente esse curso aí que impulsionou o trabalho da Elaine Orives. E Rodrigo, tudo bem, querido? Vamos embora, tá? Então, e aí nós vamos saber como é que fabrica felicidade. Então, tem uma parte aqui desse capítulo que a gente vai estudar. Tem um vídeo, né, do Dan Gilbert, que ele fala exatamente, né, sobre o que ele chama de felicidade sintética. Então, eu vou explicar o que é isso e como fazer. Nós vamos trabalhar também a questão da incrível máquina de criar realidades, né, que é exatamente o nosso corpo, como a gente... a Elaine fez em 2015, foi quando exatamente ela começou a deslanchar na carreira, e há 2 anos atrás ela fez o coach quântico em Brasília. Ela tem se você for lá no YouTube, você vai encontrar 2 depoimentos lindos de Elaine, né? Então ela fez o coach quântico, ela enlouqueceu também. O salto quântico, ela passou por uma grande transformação que impulsionou a vida dela toda a partir dali, né? Então vocês vão ter um conteúdo, né, que já impulsionou, que já transformou a vida de milhares de pessoas, né? Vocês vão ter um conteúdo muito poderoso. E aí, você se inscrevendo hoje, você já recebe o curso Salto Quântico. Eu peço que você comece a assistir o quanto antes. E tem outros bônus fantásticos lá também. Comece a assistir,
Essa semana nós vamos mandar o livro, tá? Quando o livro chegar, começa a ler, e aí na mentoria nós vamos abordando, eu vou fazer uma seleção do cerne de cada capítulo, e a gente vai estudar isso aí, e vamos exatamente, né? Tem aqui a Maria Galdês dizendo que ela sempre fala de você. Eu recebo muito dos alunos de Elaine dizendo que muita gente chega, inclusive para mim, porque ela fala da história dela, da transformação dela a partir do meu trabalho, né? Então, não é só a Elaine, tem muitas pessoas, a Dani Rui, a Cristiane Libani, a própria Laís, né? Tem o Jonas também, que tem um trabalho de cura quântica fantástico, esqueci o segundo nome dele, o Cleiton Alves, que hoje está bombando aí também. Então, tem muita gente, né? A Vanessa Quântica, né? A Ananda Porto. Então, tem muitos players, muitas pessoas, muitos influenciadores digitais que estão no mercado. O Diego Gil, que eu conheci há pouco tempo, né? Então, assim, há 10 anos atrás eu influenciei o trabalho dele, né? Então, tem muita gente aí que está no mercado hoje, porque eu fui um pioneiro nessa área. Então, você vai ter a oportunidade de ter, né, uma mentoria com uma pessoa que tem uma base de conhecimento muito sólida, né? E que tem um reconhecimento do meu trabalho. Estou escrevendo o 10º livro, aguardem aí que vai vir um livro também turbinado, viu? Vai vir um livro turbinado. Essa pandemia me trouxe uma série de novas oportunidades de investigação, de coisas, né? Então, pois realmente foi um atributo de coragem, ser pioneiro nas coisas, na época que eu falava de física quântica, né? O curso, Maria Antônia, ele está avaliado em R$ 5.000, no entanto, nós estamos com um valor bem promocional. Só o curso Salto Quântico é R$ 9.997, mas a mentoria, nós estamos, nesse momento, criando uma condição ultra especial, que é de R$ 997, pelo cartão à vista, ou de 12 parcelas de R$ 97,14. Então, você pode pagar em 12 parcelas, pode usar mais de um cartão também, tá? E se tiver com alguma dificuldade no cartão, entre em contato com a Laís, que está aí, né, que você pode ver o parcelamento também através de boleto, né? Então, vamos também no capítulo 5 ver como fazer um upgrade da nossa inteligência. Então, nós vamos estudar as múltiplas... mas eu não era quando comprei o Constelar com você. Escolhemos bem, né? O Constelar é outro curso fantástico, né, Elisângela? Foi realmente... Ainda está disponível aí, né? Quem adquirir a mentoria, quem puder adquirir o Constelar também, aí vai acelerar o processo. Congresso de Sexualidade também. Então, nós vamos aprender a mapear o nosso mundo interior, nós vamos aprender alguns índices que eu criei, que é o chamado índice de investimento pessoal, o índice de agressão ao corpo, para saber qual o nível de agressão que você tem no seu corpo hoje, o índice de ausência inconsciente, é quando você está desconectado de você e não tem consciência que está desconectado, então vamos estudar isso. Índice de crenças limitantes, a gente vai exatamente fazer o teste de inteligência positiva para saber qual é o seu nível de inteligência positiva, ou seja, quanto tempo você está a seu favor, quanto tempo você está contra, né? Então, o índice de presença consciente, aí, ó, índice de presença consciente, o seu estado de presença, vamos avaliar isso também. Você vai identificar os seus sabotadores principais. Índice de pensamentos inúteis e autodestrutivos. Então, isso aí é onde o bicho pega com depressão, com ansiedade, com pânico, com medo, com culpa. Os índices de pensamentos inúteis e autodestrutivos. Então, a gente vai dar uma olhada para isso aí também. O índice de dependência de ser feliz. Conhece esse índice? E tudo isso que eu criei, viu, gente, nas minhas pesquisas. Índice de dependência de ser feliz. Então, né, eu sou feliz se eu comprar um carro. Eu sou feliz se eu me casar. Eu sou feliz se eu for para Nova York. Eu sou feliz... Então, a pessoa é feliz, ela está criando uma dependência de ser feliz para alguma coisa, gente. E eu vou mostrar para você que essas coisas que você está procurando fora de você são ilusórias. Você não vai conseguir ser feliz. Né? Você precisa aprender a fabricar a felicidade dentro de você. Né? Então, são esses índices. Por isso que eu estou dizendo que essa mentoria vai ser muito profunda, que nós vamos cascavilhar muita coisa para você entender como é que você fabrica felicidade. Não adianta você querer, né, ser uma pessoa dependente de ser feliz. Não, eu sou feliz se não sei o quê. Então, você vive arrumando coisa para ser feliz. Né? Que legal, Helô. Vamos embora, vamos em frente. Né? Índice de sincronicidades ativas.
Esse é outro índice que eu criei. Sincronicidades ativas é você começar a perceber, né? Se eu tenho algum trabalho específico. O Rodrigo, eu não tenho um trabalho específico para o toque, mas na técnica do deixa aí, nós podemos trabalhar isso aí também, né? Porque quando você vai liberando essas emoções reprimidas e suprimidas, né? Ou que você escapou, você teve medo de se conectar com a sua dor. Então, normalmente, essas doenças, todas essas doenças emocionais, elas vão sendo liberadas. Então, a gente pode trabalhar, sim, através do Deixa Aí. Com certeza, né? Se você puder participar da mentoria, será um prazer ter você nesse grupo, Rodrigo. Rodrigo é chileno, então, foi professor aqui da Universidade Federal, né? Nós temos aí até a possibilidade de levar para fazer um trabalho na América do Sul, né? Vamos retomar aquela nossa parceria, né? Então, o índice de sincronicidade ativa é você começar a perceber o autoconhecimento levando você para manifestar as coisas de maneira consciente. Você começar um diálogo com o universo. As sincronicidades são as coincidências significativas. E quando elas estão ativas, é porque sua intuição, sua conexão está mais forte. Entendeu? Então, a ideia da mentoria é contribuir para que você aumente esse índice de sincronicidades ativas. Né? Você começar a perceber melhor o seu comportamento, como ele está revelando no mundo exterior. E principalmente você traçar metas e começar a perceber as sincronicidades atuando nas metas, né? Luciana Mota está dizendo, depois de começar a te ouvir e fazer o Deixa Aí, eu estou muito bem comigo. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Oi, Marcelo, que bom você por aqui. É uma técnica tão simples e tão poderosa que o ego vai dizer, não, isso não pode ser assim. Gente, já tem várias pessoas passando, né? Ah, é o Rodrigo Viana. Ah, Rodrigo, querido, eu estava confundindo você com o Rodrigo lá do Chile. Ah, que legal. O Rodrigo é um grande expert em inteligência emocional, tem um trabalho lindo também. Prazer ter aqui você por aqui, querido. Que bom, né? Então, nós temos aí o índice de intercâmbio de inteligência, que é exatamente aquilo que tem a ver com aquela história que eu falei. Se você está na mesa, se você só se senta na mesa onde você é a pessoa mais inteligente da mesa, então, eu sinto muito, mas você deveria mudar de mesa, viu? Porque esse índice de intercâmbio de inteligência é exatamente a gente estar, né? Sentiu bem com o chileno, né, Rodrigo? Eu confundi você com o outro Rodrigo. Eu vi só o primeiro nome. Então, nós vamos trabalhar a teoria das múltiplas inteligências, né? Que é exatamente lá do psicólogo Howard Gardner que vai falar sobre essa. A inteligência emocional, né, do Daniel Goleman, né? A inteligência espiritual da Dana Zohar, né? Vamos falar da inteligência emocional da Ana Artigas, que participou, foi uma das entrevistadas no Congresso de Sexualidade. Então, nós vamos dar uma expandida, né, nesse processo dessa troca, né, de compreender, né, esses processos e como é que essas inteligências, né, elas podem ser turbinadas a partir das nossas ações, a partir das nossas conexões, enfim, a partir do que a gente está investindo. No capítulo 6 eu vou falar de nutrição quântica, aí o bicho pega, né? Eu vou trazer exatamente, né, os dados estatísticos de várias doenças, né, como é que a gente pode fazer. Aí eu volto para a medicina, do pai da medicina, né, que é exatamente onde ele vai falar de fazer do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento, tá? Então, nós vamos enveredar por aí, eu vou dar várias dicas de saúde do meu próprio estilo de vida, dos suplementos que eu uso, né? Aí vou falar aqui do Hipócrates, faça do seu alimento o seu remédio, a doença como oportunidade, como é que você pode transformar a doença numa oportunidade, né? Isso faz parte. Vamos falar também dos micróbios. Eu venho estudando essa questão do microbioma humano, né? Venho estudando muito, né, a relação direta dos micróbios com doenças crônicas e autoimunes, com ansiedade, com obesidade, com autismo. Então, enfim, né? E você vai passar a entender a importância dos micróbios na sua vida e como preservá-los, porque você é 90% micróbios em termos de células. 90% das células do nosso corpo são de micróbios, principalmente bactérias.
Então, nós precisamos cuidar melhor das nossas bactérias. Então, aquele ditado lá, diz-me com quem anda que eu te direi quem és, eu vou dizer, diga aos micróbios que habitam em você e eu direi quem você é. Essa é uma parte do livro, desse capítulo, tem exatamente uma passagem que eu vou trabalhar exatamente isso aí, né? Então, né, e você entender que geneticamente 99,5% nossa genética é dos micróbios, ou seja, nós somos 0,5% humanos apenas em termos de micróbios, né? Então eu vou falar sobre o leite, considerado o pior alimento do mundo, esse leite industrializado, eu vou falar sobre o glúten, assim, eu vou falar de várias. Aqui a gente vai entrar em meditação da gratidão, né? E nós vamos também fazer, nós vamos fazer várias afirmações voltadas para a questão da gratidão, porque a gratidão está ligada à ciência da felicidade. No capítulo 7, como eu falei, nós vamos estudar a abundância que opera através de você. Então, o que eu chamo de ciência da abundância, eu vou fundamentar tanto a partir, né, da Bíblia, como de outras tradições espirituais, como o hermetismo, como o budismo, como o taoísmo, né, como o hinduísmo. Então, eu vou trazer uma visão bem ampla, né, sobre a abundância e sobre prosperidade, e vou trazer a base científica, e eu vou trazer o que eu chamo de índice de autorresponsabilidade, né, que tem a ver com essa perspectiva. E eu vou trazer algumas citações de físicos importantes, como Max Planck, que diz assim, ó, eu considero a matéria como um produto derivado da consciência, né, um produto derivado da consciência. Então, você vai entender, né, como é que a gente produz matéria, né, no momento que você está pensando, você já está produzindo matéria, que são os neuropeptídeos, né. Para você, o que é ter dinheiro e ter sucesso? Então, vamos voltar para essa questão do dinheiro, vamos estudar o índice de sabotagem ao dinheiro, que é um outro índice também, né? Então, nós vamos mergulhar nessa questão da prosperidade, né? Então, minha gente, bom, então, para vocês terem uma ideia, que esse trabalho, ele vai ser muito profundo, né? À noite eu vou ter outra live, eu falo dos outros capítulos, a partir do capítulo 8 nós vamos trabalhar cure sua alma, cure o seu corpo, né? Então, é uma oportunidade que você está tendo, de fazer um trabalho, né, de mentoria, né? Então, esse trabalho realmente é um trabalho que eu estou fazendo pela primeira vez, né, onde eu estou me dispondo, né, a fazer um trabalho de mentoria e orientação prática e teórica com as pessoas, seguindo esse roteiro do livro e trazendo alguns conhecimentos mais recentes que eu venho adquirindo também, como a própria técnica do Deixa Aí, né, que eu trouxe, que eu criei recentemente, né? A live à noite será às 20 horas, né? E nós vamos poder, né, praticar todas as aulas. Então, só lembrando que quem se inscrever agora, até antes das 16 horas, se você quer participar dessa consultoria que eu vou dar financeira, de orientação para prosperidade, tá? Trazendo dicas também do marketing digital, que é onde eu tenho muita experiência, que estou desde 2014, né? Então, os 10 primeiros que se inscreverem agora vão receber esse livro, né? Hoje é seu aniversário, tem um aniversariante aqui, Cibele, escolho ganhar a mentoria de presente. Então, escolha dar esse presente para você, Cibele, você merece demais, né? Então, nós vamos ter, vocês vão receber as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, hoje, até antes de 16 horas, vão receber, né, o livro Pontos de Mutação na Saúde, volume 1, um conteúdo preciosíssimo, né? Esse aqui é quando nós batemos o centro na saúde quântica no Brasil, eu que trouxe esse nome, né? É o primeiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida. Então, é um livro precioso, um conteúdo muito precioso. Se você não colocou eu quero ainda, e ainda não falou, né, o link para se inscrever no Instagram está lá na minha bio, né? Mas se você colocar eu quero, né? Neura, por favor, leia minha mensagem. Está no direct, Neura? Então, coloque no direct. Como vencer o desânimo? Já conheço a física quântica, faço curso de Elaine, mas não consigo dar continuidade aos meus projetos. Querida, se você puder participar da mentoria, eu vou poder acompanhar você, porque isso aí dá para dar um curso, né, sobre o desânimo. Então, meu trabalho é exatamente trazer você para essa zona do ânimo, né?
trazer para o ânimo, trazer para o protagonismo, né, para o entusiasmo. Se você puder fazer a mentoria, né, então faça que eu vou poder lhe acompanhar, né, porque isso aí realmente requer um acompanhamento, né. Então, você diz eu quero, quem não se inscreveu ainda diz eu quero, a Laís vai pegar o seu contato, o Roberto já está deixando o contato dele aí, Laís, faz um print aí para pegar o contato, a Lara vai se inscrever quando acabar a live, então inscrevam-se, né, e nós temos um encontro marcado daqui a pouco, às 16 horas, quem se inscrever vai, né, Laís vai passar o nome de todas as pessoas que se inscreverem agora e depois da live, e aí nós temos um encontro marcado, aguardem, manda o celular para a Laís, na sua inscrição lá no Hotmart, deixa o seu celular direitinho, né, com prefixo, porque eu vou mandar, a Laís vai mandar o link do Zoom para vocês, tá? 10 minutos antes de 16 horas, vocês devem estar recebendo, né? Vocês devem estar recebendo no seu livro também, tá? A Ivana está dizendo que é 1.000.000% hoje. Os suplementos eu vou falar especificamente no curso, na mentoria, porque são muitos suplementos e a história de cada suplemento. Então, eu vou detalhar essa coisa do suplemento, claro, sim, né? Então, se inscreve agora, garante aí participar dessa mentoria sobre finanças, sobre orientação para a prosperidade, né? Agora, às 16 horas, né, nós estaremos fazendo isso aí. E a mentoria, gente, é realmente você vê isso como uma oportunidade, né? Você vê isso como uma oportunidade para a sua vida. O cavalo está lindamente passando na sua frente agora, né? Então você vai ter a oportunidade de fazer um trabalho com um dos pioneiros do Brasil na saúde quântica, uma pessoa inteiramente comprometida em promover transformação, promover o bem e empoderar você para brilhar, para que você possa fazer o seu melhor, ser a sua melhor versão, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, aguardo as pessoas que se inscreverem agora, né? E 16 horas nós temos esse bate-papo aí sobre orientação financeira, né, e prosperidade, tá? E às 20 horas temos mais um encontro marcado, mais um conteúdo extraordinário para que a gente possa ir seguindo rumo ao paraíso da consciência. Um beijo na alma, aguardo vocês, né? Essa live, vou salvar ela agora, tá? Ela já está no Facebook, no YouTube, eu vou salvar, eu vou subir ela agora, vou só fazer um textinho, tá? Vocês podem compartilhar. Quem quiser fazer também um print agora, printar e fazer um story me marcando, né? Nós vamos estar compartilhando o seu stories também. Então, fiquem à vontade se quiser fazer um stories e falar do que você aprendeu. Passa lá depois na live, deixa um comentário, deixa o seu like, né? Zelita também está dizendo eu quero. Laís está pegando aí todo mundo, né? Que está falando eu quero. Então, é só você... A quem está no Instagram e quiser fazer a inscrição direto, é só ir no link que está abaixo do meu perfil ali, da minha foto, tem um link, você vai lá, se inscreve diretamente no link, tá? Quem quiser fazer um contato com a Laís, então entra em contato com ela, né? E ela deve estar printando aí, vai contactar você depois, certamente, caso você não tenha se inscrito ainda. Gente, beijo. Até 16 horas para as pessoas que vão se inscrever e até à noite para outra live. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.